A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos meditar em Salmos 3. Esse texto foi escrito pelo rei Davi numa época em que ele estava cercado por inimigos. E ele começa dizendo: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Tem uma outra versão que diz: Senhor, como se tem multiplicado os meus inimigos. São muitos os que se levantam contra mim. Verso 2: Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Selá. Essa palavra aqui, selá, é uma palavra hebraica que significa pausa. O livro dos Salmos, ele foi escrito para ser um inário. Então, os salmos, eles eram cantados pelos judeus. E quando você lê os salmos e você vê aqui selá, significa que quando eles cantavam esse salmo, eles cantavam essa frase: muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. E aqui havia uma pausa antes deles continuarem a cantar os próximos versos. E aí o versículo 3 fala: Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Verso 4: Com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte, Selá. Então significa que eles falavam essa frase e davam mais uma parada e depois iam para o verso seguinte. No verso 5, eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Verso 6, não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Verso 7, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios. Verso 8, a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Selá. Então eles colocavam mais uma pausa na última frase enquanto eles entoavam esse hino. Nós vemos que Davi está numa situação em que ele se vê cercado por muitos inimigos. Logo no primeiro verso ele fala isso. Ele fala que ele está com vários inimigos e que os inimigos dele estão se multiplicando e que existem muitos que estão se levantando contra ele. Talvez você esteja passando por uma situação parecida, onde os seus inimigos podem não ser pessoas, mas podem ser as circunstâncias da vida, onde existem contas, onde existe um problema com o relacionamento conjugal, um problema com o seu filho, um problema no seu trabalho, um problema na sua empresa, com situações que você não sabe como vencer. Essas situações estão sendo situações que estão sendo como um adversário que está diante de você. Talvez você esteja passando por um enfrentamento espiritual, num combate em que você sente que parecem existir forças que militam contra você. Se você está nessa situação, dizendo nas suas orações: Senhor, a situação está difícil, eu estou cercado de muitos inimigos e existem muitas situações ruins que estão se multiplicando, e as pessoas, como diz o versículo 2, olhavam para o rei Davi e diziam: não há salvação para ele em Deus. Ou seja, não adianta ele pedir para que Deus resolva e solucione a situação dele, porque ele está com muitos inimigos. Davi aqui disse: muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Talvez você esteja nessa situação, onde muitas pessoas estão perguntando para você: e onde está o seu Deus? Agora, qual é a reação de Davi? Veja que aqui tem um selá, uma pausa.
Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Muitas pessoas dizem para a sua vida que talvez você não tenha salvação em Deus. Que você faça um selar, que você dê uma pausa. Dê uma pausa antes de pensar no que fazer diante disso. O que fazer? Essa pausa é para pensar. O que fazer diante de tantos inimigos e diante de muitos que dizem a seu respeito, não há salvação para ele em Deus. Selá, dê uma parada. Dá uma parada e pensa o que você vai fazer em relação a isso que você está passando. Davi resolveu fazer o que está nos versículos 3 e 4. Ele resolveu fazer o seguinte, ó. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim. O escudo é uma arma de guerra que você usa para se proteger dos ataques dos seus inimigos. Os seus inimigos lançam pedras, flechas, atiram palavras contra você, e você, quando coloca o escudo, é o escudo que recebe as pedradas, é o escudo que recebe as flechas, e você sai ileso, sem nenhum ferimento, porque o escudo está na sua frente. Davi diz: o Senhor é um escudo para mim. As palavras que os meus inimigos estão lançando e dizendo que não há salvação para mim em Deus, eu desprezo e eu ignoro. Eu não deixo as palavras e os ataques que estão lançando contra mim entrar no meu coração. Simplesmente eu sei que o Senhor é um escudo para mim. Simplesmente eu sei que as circunstâncias, os inimigos que aparecem no caminho, são como nada diante do Senhor, porque o Senhor está comigo, porque o Senhor é imenso, porque o Senhor é o Senhor dos céus e da terra, porque o Senhor é que sabe da minha vida, porque o Senhor é que é a razão pela qual eu caminho na terra. Eu não caminho para agradar as outras pessoas, mas apenas para honrar e louvar a Deus, para cumprir o propósito que Deus tem na minha vida. Então, não importa quais são os meus inimigos, quantos são os meus inimigos, se eles se multiplicam diante de mim, porque eu não tenho razão para me ocupar deles, porque o Senhor é um escudo para mim. As pedras, as flechas, as palavras que são lançadas ficam todas no Senhor, porque Ele é o meu escudo. E ele prossegue dizendo: o Senhor é um escudo para mim, a minha glória. O que é glória? Glória é um momento de honra. Um atleta que disputa uma prova e que vence aquela prova sobe no lugar mais alto do pódio. Quando ele está ali, ele está recebendo a sua glória. Ele está recebendo a sua honra, o seu reconhecimento pela vitória que ele alcançou no seu objetivo. Davi está dizendo: o Senhor é um escudo para mim e ele também é a minha glória. O que Davi está dizendo é: no meio de todas essas palavras que os meus inimigos lançam contra mim, o Senhor é a minha glória. O Senhor é aquele que me acompanha e me faz chegar no lugar do pódio. É aquele que me faz alcançar o resultado esperado.
Então, o Senhor é a glória, aquele que coloca ele no caminho da vitória, apesar dos inimigos. E ele prossegue no versículo 3: E o que exalta a minha cabeça. Ou seja, o Senhor é a minha glória, aquele que me faz chegar até onde eu coloquei como projeto para chegar, e o que exalta a minha cabeça. Depois que me coloca no pódio, é ele que me faz receber a medalha, é ele que me faz receber a coroa, é ele que me faz receber os aplausos, o que exalta a minha cabeça, o que faz que os inimigos vejam que de nada adiantou todos os seus projetos, não adiantaram de nada, que os seus projetos fracassaram. Se você tem, assim como Davi, o Senhor como aquele que está guiando a sua vida, então o Senhor é o teu escudo. Você não vai dar atenção para o que as pessoas estão dizendo, porque você não depende da opinião delas. Não importa que elas estejam apontando o dedo e dizendo que não há salvação para você, porque quem está guiando a sua vida é o Senhor. Então confia no Senhor. Não importa qual o tamanho, o cargo, a posição que o seu inimigo ocupa. Deus é maior do que todos. Não importa quem são eles. No Salmo 91 está escrito: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então o salmista escreveu aquilo porque o Senhor é um escudo para aqueles que confiam nele. O Senhor é a sua glória. Você vai conseguir chegar no seu projeto. Continue seguindo nos teus planos com Deus, porque você vai receber a vitória. Ninguém vai impedi-lo de chegar até onde você projetou, com Deus caminhando com você. E no final, é Deus quem vai exaltar a sua cabeça, e os seus inimigos terão de ver que você foi exaltado e recebeu a vitória, porque é o Senhor que é o teu escudo, que é a tua glória e que exalta a tua cabeça. Davi vai mais adiante e ele fala: com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Selá, ou seja, mais uma pausa. Davi está dizendo: eu clamei a ele. Eu gritei por socorro para ele. E ele ouviu-me desde o seu monte. Em outras palavras, Deus ouviu lá de onde ele está. Lá de onde está a glória dele. Quando eu gritei pelo socorro dele, lá de onde ele está, no seu trono, ele ouviu o que eu pedi a ele. E se ele ouviu o que eu pedi a ele, selá, silêncio. O que ele escutou e determinou está determinado. Como o que Deus determinou está determinado, Davi pode dizer: eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Em outras palavras, se eu clamei a Ele e Ele já me ouviu, está tudo resolvido. Selá. Por isso eu me deitei e dormi. Eu posso deitar, eu posso dormir. Eu sei que eu vou acordar porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor,
Não preciso ter medo de ninguém. Posso dormir, posso me deitar e dormir, posso acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Não preciso ter medo de ninguém, de nenhum inimigo, nem que sejam 10 milhares de pessoas que se coloquem contra mim, ainda que se coloquem ao meu redor. Então, Davi continua: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção, selá. Ou seja, está dito, é assim que é. A salvação do Senhor está sobre nós. A salvação do Senhor está sobre o seu povo. A salvação do Senhor está sobre a sua vida. E por essa razão, basta que você diga: levanta-te, Senhor, e salva-me. Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. Você não precisa ter medo de 10 milhares de pessoas. Você pode dormir e acordar, porque é o Senhor que te sustenta. Então, este salmo é para dizer que se os teus inimigos se multiplicam, tenha confiança no Senhor e selá. Silêncio, pausa. Se Deus falou, já está falado. Não importa o que as pessoas dizem. Deus falou, está dito. Ele é o teu escudo, a tua glória e o que exalta a tua cabeça. Clame a Ele, deite e durma, acorde confiando nele. Não tenha medo dos seus inimigos. Continue pedindo que Ele se levante em teu favor. Por quê? Porque a salvação virá dele. É Ele que te sustenta, é Ele que te defende. Deus abençoe a sua vida. Tenha confiança. Tenha confiança. O Senhor está contigo. Selá.